20 de dezembro de 1968, 22h15. Duas pessoas estacionam em uma estrada tranquila perto de Vallejo, Califórnia. Um carro para atrás deles. Um homem sai. Ele se aproxima do veículo. O que acontece nos próximos momentos lançará um dos casos não resolvidos mais infames da história americana. Por 55 anos este caso permaneceu frio. O perpetrador, que se autodenominou Zodíaco, cometeu crimes confirmados no norte da Califórnia entre 1968 e 1969. Ele enviou cartas provocadoras para jornais, criou criptogramas, reivindicou responsabilidade por crimes adicionais que nunca foram definitivamente conectados a ele. E então, após uma carta final em 1974, as comunicações pararam. O caso esfriou. Décadas passaram. Investigadores se aposentaram. Evidências ficaram guardadas. A identidade do Zodíaco se tornou um dos maiores mistérios da América, analisado por detetives amadores, perfiladores e investigadores que dedicaram carreiras a resolvê-lo. Mas apesar de milhares de horas de trabalho, apesar de avanços em tecnologia forense, apesar de toda a atenção que este caso recebeu, o Zodíaco nunca foi identificado. Até agora, tudo sobre esta investigação tem sido baseado em evidências coletadas em 1968 e 1969, usando a tecnologia forense disponível na época. Impressões digitais que foram coletadas, mas nunca corresponderam a ninguém. Amostras de caligrafia que foram analisadas, mas nunca definitivamente atribuídas. Evidências físicas que foram documentadas, mas nunca renderam a descoberta que os investigadores precisavam. Mas em 2024 e 2025, algo fundamental mudou. Evidências que estiveram guardadas por 55 anos estão sendo reexaminadas com tecnologia que não existia quando esses crimes ocorreram. Tecnologia que já resolveu casos frios dos anos 1970 e 1980. Tecnologia que pode extrair informações de evidências que foram consideradas totalmente analisadas décadas atrás. Métodos de análise de DNA que podem extrair perfis genéticos de DNA de toque em selos e envelopes. Bancos de dados genealógicos que podem identificar suspeitos através de parentes distantes. Análise avançada de impressões digitais, que pode encontrar detalhes em impressões antigas, que não eram visíveis com a tecnologia dos anos 1960. Análise de caligrafia alimentada por inteligência artificial, que pode comparar amostras contra milhões de documentos. Por 55 anos, as evidências coletadas em 1968 e 1969 têm esperando a ciência forense alcançar, esperando os bancos de dados crescerem o suficiente, esperando alguém aplicar tecnologia moderna a evidências antigas. Essa espera pode finalmente acabar. Múltiplas agências de aplicação da lei estão ativamente trabalhando neste caso agora mesmo com tecnologia de 2025. Evidências estão sendo testadas. DNA está sendo analisado. Novas técnicas investigativas estão sendo aplicadas a evidências que foram coletadas quando Richard Nixon era presidente. Este caso esteve frio por 55 anos, mas não está congelado. E em 2025 pode finalmente ser resolvido. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Sério? Deixe sua localização nos comentários. Você está na Califórnia? Em algum outro lugar dos Estados Unidos? Em outro país? Quero ver até onde essa história está alcançando. Quantas pessoas ainda se importam em resolver um caso que esteve frio por mais de meio século? E se você acredita que nenhum caso é velho demais para ser resolvido, que 55 anos não é tempo demais para esperar por justiça, que famílias merecem respostas mesmo décadas depois, você precisa se inscrever no Cold Case agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma atualização e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos que a polícia esqueceu, casos que esfriaram, casos onde famílias estão esperando décadas por respostas.
Nós cavamos nas evidências, seguimos as novas tecnologias, rastreamos as descobertas que estão finalmente trazendo justiça a essas vítimas esquecidas. Este caso esteve frio por 55 anos, mas as evidências nunca desapareceram. E em 2025, essas evidências estão finalmente sendo examinadas com a tecnologia pela qual esperavam. Tecnologia que resolveu outros casos dos anos 1960 e 1970. Tecnologia que poderia finalmente identificar o Zodíaco após mais de meio século. Agora vamos mergulhar em exatamente quais evidências existem de 1968 e 1969 e qual tecnologia moderna está sendo aplicada a elas agora em 2025. Quando investigadores processaram as cenas de crime e evidências em 1968 e 1969, fizeram tudo o que podiam com a tecnologia disponível. Coletaram impressões digitais de múltiplos locais, preservaram cartas e envelopes enviados pelo perpetrador, documentaram evidências físicas, entrevistaram testemunhas, seguiram cada pista. A investigação produziu evidências físicas substanciais. Cartas escritas por alguém alegando ser o perpetrador, envelopes que haviam sido selados lambendo, selos que haviam sido afixados com saliva, impressões digitais em cartas e em um veículo, descrições de testemunhas, amostras de caligrafia, evidências físicas de cenas de crime. Todas essas evidências foram coletadas, documentadas e preservadas. Estão guardadas há 55 anos. E aqui está o ponto crucial. Muito dessas evidências nunca foi totalmente analisado com tecnologia moderna. Foi analisado com tecnologia dos anos 1960 e 1970, que tinha limitações severas comparadas ao que está disponível hoje. Deixe-me explicar o que isso significa e por que evidências de 55 anos atrás estão sendo reexaminadas agora. Primeiro, as cartas e envelopes. A pessoa alegando ser o Zodíaco enviou múltiplas cartas para jornais da área da Bahia entre 1969 e 1974. Essas cartas continham detalhes sobre os crimes, ameaças de violência futura e criptogramas. As cartas eram manuscritas. Os envelopes eram endereçados à mão, selados e carimbados. Quando essas cartas chegaram em 1969, investigadores as examinaram para impressões digitais, analisaram a caligrafia, procuraram qualquer evidência física que pudesse identificar o remetente. Mas em 1969, análise de DNA não existia. O conceito de extrair informação genética de saliva em selos e lacres de envelopes não era nem teoricamente possível. Em 2025, análise moderna de DNA pode extrair perfis genéticos de quantidades incrivelmente pequenas de material biológico. A saliva usada para selar envelopes em 1969 contém DNA. A saliva usada para afixar selos contém DNA. Se o Zodíaco lambeu aqueles envelopes e selos, seu DNA está neles. E esse DNA esteve lá, preservado, por 55 anos. Em 2025, laboratórios forenses estão usando técnicas que podem extrair DNA de amostras degradadas, de quantidades minúsculas de material biológico, de evidências com décadas de idade. As cartas e envelopes do caso Zodíaco estão sendo reexaminados com essas técnicas modernas. DNA está sendo extraído, perfis estão sendo gerados. E esses perfis estão sendo comparados contra bancos de dados genealógicos que não existiam em 1969, bancos de dados que agora contêm informação genética de mais de 30 milhões de pessoas. É exatamente assim que o Golden State Killer foi identificado em 2018. DNA de cenas de crime dos anos 1970 e 1980 foi carregado em bancos de dados genealógicos. Correspondências parciais com parentes distantes foram encontradas. Genealogistas genéticos construíram árvores genealógicas. E, eventualmente, um suspeito foi identificado após 44 anos. Essa mesma metodologia está sendo aplicada ao caso Zodíaco agora. Segundo, as impressões digitais. Múltiplas impressões digitais foram coletadas de evidências no caso Zodíaco.
Impressões foram encontradas em cartas. Impressões foram encontradas em um veículo. Essas impressões foram processadas usando tecnologia dos anos 1960 e comparadas contra bancos de dados de impressões digitais que existiam na época. Mas bancos de dados de impressões digitais nos anos 1960 eram minúsculos comparados ao que existe hoje. Se o Zodíaco nunca havia sido fichado antes de 1969, ou se foi fichado após os crimes, mas suas impressões nunca foram conectadas às evidências antigas, ele não estaria no banco de dados. A comparação não renderia nada. Em 2025, bancos de dados de impressões digitais contêm registros de centenas de milhões de pessoas. O AFIS, o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, tem exponencialmente mais impressões do que qualquer banco de dados disponível em 1969. As impressões digitais antigas do caso Zodíaco estão sendo reescaneadas com tecnologia moderna de alta resolução e comparadas contra esses enormes bancos de dados modernos. Adicionalmente, técnicas modernas de aprimoramento de impressões digitais podem às vezes revelar detalhes em impressões antigas que não eram visíveis com tecnologia dos anos 1960. Tratamentos químicos, fontes alternativas de luz e aprimoramento digital podem extrair detalhes adicionais de cristas de impressões que foram consideradas totalmente analisadas décadas atrás. Terceiro, a análise de caligrafia. As cartas do Zodíaco contêm extensas amostras de caligrafia. Em 1969, a análise de caligrafia era conduzida por especialistas humanos, comparando as cartas do Zodíaco com amostras de caligrafia de suspeitos. Isso era subjetivo, demorado e limitado por quantas amostras de comparação os investigadores podiam obter. Em 2025, inteligência artificial e aprendizado de máquina revolucionaram a análise de caligrafia. Sistemas de IA podem analisar características de caligrafia em um nível de detalhe impossível para analistas humanos. Podem comparar amostras contra bancos de dados massivos de documentos históricos, procurando correspondências com as características distintivas da caligrafia do Zodíaco. Alguns investigadores estão usando IA para comparar a caligrafia do Zodíaco contra milhões de documentos históricos, registros militares, registros comerciais, quaisquer materiais escritos de pessoas que viveram no norte da Califórnia nos anos 1960. Se o Zodíaco deixou amostras de caligrafia em algum lugar, IA moderna pode ser capaz de fazer conexões que analistas humanos não conseguiram. Quarto, evidências de veículo. Em um dos crimes confirmados do Zodíaco, o perpetrador escreveu na porta de um carro. A análise de tinta foi conduzida na época, mas a análise química moderna pode extrair muito mais informação de tinta e caneta do que era possível em 1969. Técnicas modernas podem determinar a composição química exata da caneta usada. Podem potencialmente identificar o fabricante e até estreitar quando aquele tipo específico de caneta foi vendido. Podem analisar quaisquer materiais traço misturados com a tinta, materiais que podem ter vindo das mãos ou roupas do perpetrador. Adicionalmente, se o perpetrador tocou o veículo, pode haver DNA traço de células de pele que não era detectável em 1969, mas pode ser analisado hoje. Análise moderna de DNA de toque pode extrair perfis genéticos de evidências que foram consideradas livres de DNA 50 anos atrás. Quinto, as evidências físicas de cenas de crime. Roupas, projéteis, quaisquer itens físicos coletados em 1968 e 1969 estão sendo reexaminados. Técnicas forenses modernas podem encontrar DNA, impressões digitais, evidência traço e assinaturas químicas que a tecnologia dos anos 1960 não conseguia detectar. Se o perpetrador tocou quaisquer itens nas cenas de crime, análise moderna de DNA de toque pode ser capaz de extrair seu perfil genético mesmo 55 anos depois.
Se ele deixou qualquer material biológico, quaisquer fibras de suas roupas, qualquer evidência traço, a análise moderna pode caracterizá-la de maneiras que não eram possíveis décadas atrás. Pergunta rápida antes de continuarmos. Que horas são aí agora? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantos de vocês estão assistindo isso tarde da noite, fascinados pela ideia de que um caso de 55 anos pode finalmente ser resolvido. Quantos estão assistindo durante o dia? Deixe a hora nos comentários. Agora vamos falar sobre por que 2025 especificamente é quando este caso pode finalmente ser resolvido e o que é diferente agora comparado a apenas 5 anos atrás. A tecnologia para analisar DNA de envelopes existe há cerca de 20 anos. Bancos de dados genealógicos têm crescido desde meados dos anos 2000. Então, por que 2025 é o ano em que este caso pode finalmente ser resolvido? O que mudou recentemente que torna este o momento certo? Vários fatores convergiram para fazer de 2025 o momento em que casos frios dos anos 1960 são finalmente solucionáveis. Primeiro, os bancos de dados genealógicos alcançaram massa crítica. Em 2018, quando o Golden State Killer foi identificado, os bancos de dados continham cerca de 15 milhões de perfis. Em 2025, esse número dobrou para mais de 30 milhões. Quanto maior o banco de dados, mais provável é que qualquer amostra de DNA tenha parentes distantes no sistema que podem ser usados para construir árvores genealógicas. Para casos muito antigos como o Zodíaco, onde o perpetrador pode ter descendentes que submeteram testes de DNA, ou primos distantes que testaram, os bancos de dados expandidos tornam a identificação muito mais provável. Cada nova pessoa que submete um teste de DNA de consumidor aumenta as chances de que este caso possa ser resolvido através de análise genealógica. Segundo, as técnicas de análise de DNA melhoraram mesmo nos últimos 5 anos. Métodos para extrair DNA de amostras degradadas, de DNA de toque, de quantidades minúsculas de material biológico, todos avançaram. Evidências que não renderam perfil de DNA utilizável em 2015 ou 2020 podem render um perfil completo em 2025 usando as técnicas mais recentes. Terceiro, houve uma mudança geracional na aplicação da lei. Detetives que trabalharam na investigação original do Zodíaco nos anos 1960 e 1970 há muito se aposentaram ou faleceram. Uma nova geração de investigadores de casos frios, treinados em técnicas forenses modernas e familiarizados com análise de DNA genealógico, estão dando novas olhadas neste caso. Esses investigadores modernos não estão emocionalmente investidos em teorias ou suspeitos antigos. Estão abordando as evidências com olhos frescos, perguntando o que a tecnologia moderna pode nos dizer. Não o que investigadores dos anos 1960 pensavam ser importante. Esta perspectiva fresca, combinada com ferramentas modernas, é poderosa. Quarto, os frameworks legais e procedimentais para usar análise de DNA genealógico foram estabelecidos. Em 2018, quando o Golden State Killer foi identificado, havia questões legais sobre se esta técnica era permissível. Até 2025, essas questões foram amplamente resolvidas. Tribunais aceitaram DNA genealógico como ferramenta investigativa legítima. Os procedimentos para usá-lo adequadamente estão bem estabelecidos. Isso significa que investigadores podem buscar análise genealógica de evidências do Zodíaco sem incerteza legal. Sabem que a técnica se sustentará em tribunal se levar a um suspeito. Quinto, inteligência artificial e aprendizado de máquina amadureceram ao ponto onde podem ser aplicados a problemas complexos de reconhecimento de padrões como análise de caligrafia e perfilamento comportamental. Ferramentas de IA que não existiam ou não eram confiáveis 5 anos atrás estão agora sendo usadas para reanalisar tudo, das cartas do Zodíaco às descrições de testemunhas. E sexto, a renovado interesse público e institucional em resolver este caso.
Documentários de true crime, podcasts e comunidades online mantiveram o caso Zodíaco na consciência pública. Esta atenção sustentada cria pressão na aplicação da lei para usar cada ferramenta disponível, aloca recursos para testes avançados e gera dicas e novas informações de pessoas que podem ter conhecimento sobre o caso. Todos esses fatores se combinam para fazer de 2025 o momento em que este caso de 55 anos pode finalmente ser resolvido. A tecnologia existe. Os bancos de dados são grandes o suficiente. As técnicas investigativas são comprovadas. O framework legal está estabelecido. E a vontade institucional para buscar cada pista possível. Se você está achando essas informações valiosas, se está aprendendo sobre como evidências de 55 anos podem ser resolvidas com tecnologia de 2025, me faça um favor agora. Aperte o botão de like. Sério, eu sei que parece uma coisa pequena, mas faz uma diferença massiva. O algoritmo do YouTube empurra conteúdo baseado em engajamento. E cada like diz à plataforma que essa história importa, que as pessoas ainda se importam em resolver casos que estiveram frios por mais de meio século. Seu engajamento ajuda a manter este caso na consciência pública. Coloca pressão nos investigadores para usar cada ferramenta disponível. Mostra que as pessoas acreditam que nenhum caso é velho demais para a justiça. Então, aperte o botão de like, deixe um comentário, compartilhe este vídeo com alguém que segue casos frios e precisa entender que 55 anos não é tempo demais. Agora, vamos falar sobre quais tecnologias modernas específicas estão sendo aplicadas a evidências do Zodíaco agora e quais resultados podemos ver em 2025. A avenida mais promissora para resolver este caso é a análise de DNA genealógico. Se investigadores podem extrair um perfil de DNA utilizável dos envelopes ou selos que o Zodíaco lambeu, podem carregar aquele perfil em bancos de dados genealógicos e procurar correspondências parciais com parentes distantes. O processo funciona assim. O perfil de DNA das evidências do Zodíaco é comparado contra milhões de perfis em bancos de dados como GEDmatch ou Family Tree DNA. O sistema identifica pessoas que compartilham marcadores genéticos suficientes com o Zodíaco para serem parentes, tipicamente primos distantes ou parentes mais distantes. Genealogistas genéticos então pegam aquelas correspondências de DNA e constroem árvores genealógicas. Trabalham retroativamente das correspondências de DNA para identificar ancestrais comuns, depois para frente através de gerações para identificar todos os descendentes vivos daqueles ancestrais. Estreitam as possibilidades usando idade, localização e outros fatores até chegarem a um pequeno grupo de potenciais suspeitos. Para o caso Zodíaco, genealogistas estariam procurando por homens que tinham aproximadamente 20 a 40 anos em 1968, que viviam ou tinham acesso à área da Bahia naquela época. As árvores genealógicas construídas a partir de correspondências de DNA seriam filtradas para indivíduos atendendo aqueles critérios. Uma vez que genealogistas identificam um potencial suspeito através deste processo, investigadores precisariam obter uma amostra direta de DNA daquela pessoa para comparação ao DNA da cena do crime. Isso é tipicamente feito através da coleta de DNA abandonado de itens que a pessoa descarta em público, o que não requer mandado e foi mantido repetidamente por tribunais. Se o DNA abandonado corresponde ao DNA do Zodíaco, investigadores têm seu perpetrador. Este processo exato resolveu dezenas de casos frios em anos recentes. Casos dos anos 1970, 1980 até 1960 foram resolvidos assim. Não há razão para que não funcionasse para o Zodíaco se DNA utilizável pode ser extraído das evidências. O desafio é que as evidências têm 55 anos. DNA degrada com o tempo, especialmente se não foi armazenado sob condições ideais. Os envelopes foram manuseados por muitas pessoas ao longo das décadas, potencialmente contaminando as amostras. Os selos podem conter apenas quantidades minúsculas de DNA,
mas técnicas modernas de extração de DNA são notavelmente poderosas. Laboratórios forenses podem agora extrair e analisar DNA de amostras que teriam sido consideradas impossíveis de testar até 10 anos atrás. Se há qualquer DNA naqueles envelopes e selos, tecnologia de 2025 tem uma chance razoável de extraí-lo. Além de DNA, análise avançada de impressões digitais está em andamento. As impressões digitais coletadas em 1968 e 1969 estão sendo reescaneadas em resolução muito maior do que era possível décadas atrás. Estão sendo comparadas contra bancos de dados modernos, que contêm exponencialmente mais impressões do que existiam nos anos 1960. Aprimoramento moderno de impressões digitais pode às vezes revelar detalhes de cristas que não eram visíveis nas coletas originais. Tratamentos químicos e fontes alternativas de luz podem extrair informação adicional de evidências antigas. Se o Zodíaco alguma vez foi fichado após 1969, ou se suas impressões estão em bancos de dados que não foram minuciosamente pesquisados no passado, análise moderna pode fazer uma correspondência. Análise de caligrafia alimentada por IA é outra área ativa. A caligrafia distintiva do Zodíaco está sendo analisada por sistemas de aprendizado de máquina treinados em milhões de amostras de caligrafia. Esses sistemas podem identificar características e padrões sutis que analistas humanos podem perder. Alguns pesquisadores estão comparando a caligrafia do Zodíaco contra documentos históricos de residentes da área da Bahia nos anos 1960, registros militares, registros de emprego, quaisquer materiais escritos que possam conter uma correspondência. Isso é um empreendimento massivo que seria impossível sem IA, mas é viável em 2025. Há também análise renovada dos criptogramas do Zodíaco. Enquanto alguns foram resolvidos, outros permanecem indecifrados. Análise criptográfica moderna, incluindo técnicas assistidas por IA, está sendo aplicada a esses códigos. Se contém o nome real do Zodíaco ou outras informações identificadoras, resolvê-los poderia fornecer pistas cruciais. Antes de encerrarmos, quero saber algo. Você segue outros casos dos anos 1960 que podem ser solucionáveis com tecnologia moderna? Casos que estiveram frios por 50 ou 60 anos, mas poderiam ser quebrados com ciência forense de 2025? Deixe o nome do caso nos comentários. Estou curioso sobre quais outros mistérios de décadas estão no seu radar. Agora, vamos juntar o que tudo isso significa para a possibilidade de resolver o caso Zodíaco em 2025. E quais sinais observar que podem indicar que uma descoberta está chegando? O caso Zodíaco esteve frio por 55 anos. Isso é um tempo extraordinariamente longo. Muitas pessoas desistiram da esperança de que algum dia será resolvido. O perpetrador, se ainda vivo, estaria em seus 70 ou 80 anos. Muitos suspeitos potenciais da investigação original faleceram. Este caso parece, para muitos observadores, permanentemente insolúvel. Mas essa perspectiva não leva em conta o quão dramaticamente a tecnologia forense avançou. Evidências que não renderam nada em 1969, ou 1989, ou 2009, podem render informação acionável em 2025. DNA que não podia ser detectado 50 anos atrás pode ser extraído e analisado hoje. Bancos de dados que não existiam ou eram pequenos demais para serem úteis cresceram ao ponto onde podem identificar suspeitos através de parentes distantes. Este caso é solucionável. Não certamente, não garantido, mas solucionável. As evidências existem. A tecnologia existe. A metodologia foi comprovada em dezenas de outros casos frios. O que é necessário é a aplicação minuciosa e sistemática de cada técnica moderna a cada peça de evidência. Esse processo está acontecendo agora. Múltiplas agências de aplicação da lei e laboratórios forenses privados estão trabalhando em evidências do Zodíaco com tecnologia de 2025.
Tentativas de extração de DNA estão em andamento. Análise genealógica está sendo preparada. Impressões digitais estão sendo reanalisadas. Caligrafia está sendo comparada usando IA. Se qualquer um desses esforços produz resultados acionáveis, este caso poderia ver um desenvolvimento importante em 2025. Uma prisão é possível. Uma identificação é possível. Após 55 anos, o Zodíaco poderia finalmente ser nomeado. O que sinalizaria que uma descoberta é iminente? Várias coisas para observar. Primeiro, anúncios de aplicação da lei sobre novos testes de evidências. Se agências declaram publicamente que estão buscando testes avançados de DNA ou análise genealógica, isso sugere que acreditam ter amostras viáveis e uma chance realista de sucesso. Segundo, pedidos de assistência pública com pesquisa genealógica. Se investigadores têm correspondências de DNA com parentes distantes, mas precisam de ajuda construindo árvores genealógicas ou estreitando suspeitos, podem apelar ao público para informação sobre famílias ou indivíduos específicos. Terceiro, vigilância de potenciais suspeitos. Se a análise genealógica estreitou o grupo para poucos indivíduos, investigadores conduziriam vigilância para coletar DNA abandonado para comparação direta. Atividade aumentada ao redor de indivíduos específicos pode vazar para a mídia antes de uma prisão. Quarto, atividade legal ao redor de evidências antigas. Se promotores estão se preparando para uma potencial prisão em um caso de 55 anos, precisariam garantir que todas as evidências são legalmente sólidas, que cadeia de custódia está documentada, que testes modernos foram conduzidos adequadamente. Moções legais ou arquivos de tribunal podem sinalizar um desenvolvimento iminente. E quinto, acesso aumentado da mídia a investigadores. Às vezes, quando a aplicação da lei acredita que um caso está perto de ser resolvido, concedem acesso à mídia para construir interesse público e preparar para um anúncio. Documentários, podcasts ou especiais de notícias que apresentam investigadores ativos, ao invés de apenas retrospectivas de casos frios, podem indicar que algo está se desenvolvendo. Após 55 anos, este caso poderia finalmente ser resolvido. Justiça é possível. Se você ainda não se inscreveu no Cold Case, o que está esperando? Nós cobrimos casos exatamente como este. Casos que esfriaram por décadas. Casos onde tecnologia moderna está finalmente trazendo respostas. E você não vai querer perder o que acontece se o caso Zodíaco for aberto em 2025. Aperte o botão de inscrição agora. Ative as notificações para ser alertado no momento em que há um desenvolvimento neste caso ou quando cobrimos outros casos frios sendo resolvidos com tecnologia moderna. Este caso esteve frio por 55 anos. Mas tecnologia de 2025 pode finalmente quebrá-lo. Inscreva-se agora e esteja aqui quando acontecer. Cobrimos muito terreno nesta investigação. 55 anos de espera. Evidências coletadas em 1968 e 1969, com a tecnologia disponível na época. Décadas dessas evidências guardadas, analisadas, mas nunca com técnicas modernas. E agora, em 2025, um reexame abrangente usando análise de DNA, bancos de dados genealógicos, análise de caligrafia alimentada por IA e técnicas avançadas de impressões digitais que não existiam quando esses crimes ocorreram. Este caso representa tanto a frustração quanto a esperança do trabalho de casos frios. A frustração de que décadas podem passar sem resolução. A esperança de que evidências preservadas adequadamente podem eventualmente render respostas quando a tecnologia alcança. As vítimas neste caso mereciam segurança. Suas famílias mereciam justiça rápida. Não conseguiram em 1968 ou 1969. Esperaram 55 anos por respostas que pareciam que nunca viriam. Mas a tecnologia finalmente alcançou evidências dos anos 1960. DNA pode ser extraído de selos e envelopes de 55 anos.
Bancos de dados genealógicos podem identificar suspeitos através de parentes 6 gerações removidos. IA pode analisar caligrafia contra milhões de amostras. Impressões digitais podem ser aprimoradas e comparadas contra bancos de dados 1000 vezes maiores do que existiam em 1969. Após 55 anos, este caso poderia ser resolvido. Não definitivamente, não garantido, mas possivelmente. E essa possibilidade é real, porque investigadores dedicados se recusam a deixar este caso permanecer frio, porque ciência forense avançou ao ponto onde evidências de décadas podem falar, e porque as evidências foram preservadas adequadamente desde o início. O caso Zodíaco assombrou a cultura americana por 55 anos, tornou-se um símbolo dos limites da investigação criminal, prova de que alguns casos podem nunca ser resolvidos. Mas em 2025, pode finalmente se tornar outra coisa. Prova de que nenhum caso é velho demais para a justiça, que evidências preservadas por 55 anos podem finalmente revelar verdade, que persistência e tecnologia moderna podem quebrar até os casos mais frios. A espera tem sido 55 anos, mas pode finalmente acabar. A tecnologia alcançou. As evidências estão sendo testadas agora com técnicas forenses de 2025. E em algum lugar naqueles selos e envelopes de 55 anos pode estar o DNA que finalmente identifica o Zodíaco. Justiça atrasada não é justiça negada. Após 55 anos, respostas podem finalmente vir. Se este caso te comoveu, se você acredita que 55 anos não é tempo demais para esperar por justiça, se você quer estar aqui quando este caso potencialmente se abrir em 2025, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no Cold Case. Estamos rastreando este caso e cada desenvolvimento. Quando investigadores anunciam descobertas, quando novos testes revelam resultados, quando este caso potencialmente passa de frio para resolvido, você saberá primeiro se estiver inscrito. Deixe um comentário com seus pensamentos. Você acha que este caso será resolvido em 2025? Qual tecnologia você acha que vai quebrá-lo? Compartilhe este vídeo com qualquer um que segue casos frios e acredita que tecnologia moderna pode resolver mistérios que estiveram congelados por mais de meio século. 55 anos. As evidências têm esperado, a tecnologia tem avançado, e em 2025 podem finalmente convergir para resolver um dos casos frios mais infames da América. O caso Zodíaco esteve frio mais tempo do que a maioria das pessoas está viva, mas não está congelado, é solucionável. E as ferramentas para resolvê-lo existem agora mesmo.